Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos aí ao A Bola Não Para. Já já a bola rola para o Choque Rei, para Palmeiras e São Paulo. Mais uma notícia que nós trouxemos em primeira mão no A Bola Não Para e que agora a gente vai trazer os desdobramentos. Claro, hoje é dia de clássico, tem que falar aí, claro, da expectativa da partida. O Palmeiras tentando chegar aí mais uma final para enfrentar o seu arquirrival, o Corinthians, já está na final, já está na decisão. E o Palmeiras busca o tetracampeonato da competição, né? Mas o assunto é esse que a gente traz em primeira mão, até porque o Marcelo Lima foi nosso entrevistado, o presidente da TUP, foi nosso entrevistado semana passada, né? E ele já... Primeiro começou tudo... Como que começou toda essa história aí de bandeirinha? O presidente da Independente, o Baby, disse lá, num stories aí... Primeiro houve a polêmica do estádio, né? O Allianz Parque. Pro Baby, o jogo tinha que ser no sábado em qualquer outro estádio, já que o Allianz Parque ia ter show. O jogo foi marcado pela Federação Paulista, o Palmeiras tinha a melhor campanha, ia jogar em casa, nessa segunda-feira, no 21h35. E aí, a Independente reclamou, o Baby então falou assim, quem chutar a bandeirinha, fizer o gol, chutar a bandeirinha, ou fizer o gol pro São Paulo, é óbvio, chutar a bandeirinha, cerveja de graça, algo similar a isso. O Marcelo Lima, presidente da TUP, respondeu a essa provocação do Baby da Independente. E disse que se alguém chutasse a bandeirinha do Palmeiras, alguém do São Paulo, comemorando um gol, ele invadiria o gramado, ficaria sentado e até convidou outros torcedores para fazer a mesma coisa como protesto. O Marcelo Lima foi entrevistado pela Bola Não Para. Ele manteve tudo. E tá aí, ó, a pergunta que eu fiz a ele. Se acontecesse o gol do São Paulo e chutasse a bandeirinha, o que ele queria que acontecesse? Vamos ouvir aí, ó, a pergunta que eu fiz pro Marcelo Lima. Aí, Marcelo, vai. Acontece um gol do São Paulo no Allianz Parque e acontece chute na bandeira. O que você quer que aconteça? Eu não quero que aconteça. Primeiro não vai acontecer o gol, mas caso chute a bandeira, eu vou entrar e vou sentar no campo em forma de protesto. Você vai entrar e sentar no campo? Eu vou entrar e vou sentar no campo, porque estou sendo desrespeitado. Não muda a minha fala. Eu não mudo, eu estou sendo agredido. Tá sendo premeditado. Tá aí a pergunta feita e a resposta dele. Ou seja, ele manteve tudo que ele já tinha dito nas redes sociais. Porém, no dia que eu gravei a entrevista com o Marcelo Lima, ele foi chamado para ir ao GCRIM, Juizado Especial Criminal, para falar sobre tudo isso que ele falou, né, sobre as declarações que ele deu. E aí eu recebi uma informação já no sábado, apurei no sábado, ontem, hoje pela manhã, e eu estava já gravando a informação que eu tive, porque o Marcelo Lima até então estava proibido de frequentar, de ir no jogo de hoje. Ele já tinha ingresso para Palmeiras e São Paulo. E tá aí, ó, o comunicado que ele recebeu do Avante, avisando que o Palmeiras, por causa de um inquérito instaurado, o Palmeiras pediu para que cancelasse o ingresso dele. E o ingresso ele já não podia ir no jogo hoje. Vejam aí o e-mail que o Marcelo recebeu. Aí eu fui apurar a informação. O Palmeiras tem participação nisso. O Palmeiras aproveitou, procurou as autoridades, informação que eu tenho, procurou as autoridades para exatamente... ficou com medo de perder mano de campo a alegação. Só que a gente sabe, se o Marcelo Lima tivesse feito o que ele tinha prometido, ele ia ser identificado, ele ia ser detido, e o Palmeiras não seria punido pelo STJD. Mas a informação que eu recebi é que o Palmeiras, preocupado em perder mano, ainda mais que pode ser uma decisão, foi falar para as autoridades, tem um torcedor falando aí que vai invadir o campo e vai sentar no gramado, caso chutem a bandeirinha. Então, ou seja, o Palmeiras já estava contando que ia tomar um gol do São Paulo e que esse cara que ia fazer o gol do São Paulo já ia chutar a bandeirinha. E que o Marcelo entraria e cumpriria a promessa e iria sentar e protestar. O Palmeiras já estava com um exercício de futurologia, a diretoria do Palmeiras, já achando que esses 3 itens seriam cumpridos. E foi às autoridades, o inquérito foi instaurado, mas aí tem os desdobramentos. Porque agora não é só para o jogo Palmeiras e São Paulo, que inicialmente tinha sido aí e seria essa informação. Ele está impedindo o Marcelo de ir a todos os jogos do Palmeiras. Existe uma medida cautelar, um impedimento judicial. Ele não pode ir em nenhum jogo do Palmeiras, como mandante, visitante. Não pode ir no jogo do Palmeiras. Ele tem que se apresentar às autoridades antes e sai depois do jogo. Não vai ver o jogo no estádio. Não sei se alguma pessoa onde ele vai se apresentar vai ter a TV lá. Ou vai ficar sem saber do jogo. Mas, assim, a coisa ganhou um corpo ainda maior. Em virtude do artigo 201, que está na Lei Geral do Esporte, né? O Estatuto do Torcedor foi
incorporado alguns itens ao Estatuto Geral do Esporte, que é dos crimes contra a paz no esporte, seção 2, artigo 201, promover tumulto, praticar ou incitar a violência ou invadir local restrito aos competidores ou aos árbitros e seus auxiliares em eventos esportivos. Pena, reclusão de 1 a 2 anos e multa. Então, através desse artigo, foi aberto um inquérito e agora a Justiça, através de uma medida cautelar, fez com que o Marcelo Leão, presidente da TUP, que para muitos quis defender o Palmeiras no sentido de o adversário não chutar a bandeirinha com o símbolo do Palmeiras, ele está impedido de estar em qualquer jogo do Palmeiras. Qualquer jogo, até terminar as investigações. E além disso, quando terminar a investigação, ele ainda pode ser aí enquadrado aí pela Justiça, inclusive, pelo que ele disse. Então, essa informação. Quando eu soube do impedimento do Marcelo ao jogo contra o São Paulo, eu falei com o Marcelo, ele mandou um vídeo para mim. Veja um vídeo do Marcelo já falando desse impedimento. Primeiro era um impedimento só no jogo contra o São Paulo, mas o impedimento não é só jogo contra o São Paulo. Está impedido todos os jogos do Palmeiras até terminar as investigações, e isso pode ser, caso condenado, caso vejam culpa e o condenarem, ele pode ficar muito mais. Ser condenado mais tempo sem acompanhar o jogo do Palmeiras. Então veja aí o desabafo aí do Marcelo. Bom, rapaziada, quando suja, tô indignado aí, me sinto até traído, né? Eu acho que eu me lembrei de Jesus, né? Jesus que lutou pelo povo, longe de eu ser Jesus, né? Chegou na hora entre Jesus e Barrabás, escolheram Barrabás. Fiquei sabendo agora que a ordem aí de bloquear o meu Avante, que eu pago todo mês, mano. Não pago o dentista, não pago o convênio para pagar o Avante para poder fazer minha função de torcedor apaixonado e assistir o jogo do Palmeiras, né? Acima de torcida de futebol, assim, pela sociedade. Não fiz nada demais, correto? Me registrei. Qualquer tipo de que fosse prejudicar as coisas, eu seria responsável. Mas eu fui defender a bandeira da Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Não o mastro da bandeira. Eu não aceito as pessoas chutarem um símbolo de um time. Aonde agora todo mundo olha, não sei quem fez isso, olha, o Olivério Júnior estava dentro do campo de futebol, ameaçou bater num jogador em rede nacional e ele não foi suspenso. Não suspenderam o contrato dele, né? Ele continua no Palmeiras. Vários funcionários que trabalham com aliança, inclusivamente do Palmeiras, humilharam o Palmeiras, fizeram tudo para denigrir a imagem da Sociedade Esportiva Palmeiras e também não foram expulsos, né? E eu me sinto traído depois de 60 anos de idade, depois de tanta coisa que eu ajudei o Palmeiras, sabe? A gente não acerta toda. E eu ser prejudicado, fui acusado, julgado e condenado antes do fato. Ah, eu incitei a violência? Não. Caso chutassem o símbolo do Palmeiras, eu já tinha alertado Federação, Palmeiras, até o Veiga, até jogadores aí sobre isso. Em forma de protesto, eu invadiria o campo e ficaria sentado. Correto? Então, e isso fez parte do futebol. Deu aquele levantou, né? O choque rei contra as tricas. Correto? Que o próprio tempo de estudos, né? Que eles forçaram nós mudar o nome, vários tipos de acusação, mas assim, Leila Pereira, eu acho que você conseguiu fazer o que ninguém conseguia, eu parar de ir em jogo. Palmeiras e contra o seu soldado, seu torcedor apaixonado, por intermédio seu, ou de alguém aí, né? Por que será? Por que vocês não me chamaram quando eu denunciei o link dos ingressos que o Paulo Bosi distribuía? Eu não fui chamado para sindicância, não proibiram o meu Avante. Porque não proibiram o meu Avante quando eu denunciei que o senhor Olivério Júnior queria bater num torcedor e falou que o Palmeiras não tinha mundial e um monte de coisa. Muito chateado. Eu acho que hoje, para mim, perdeu a graça e me sinto um lixo, sabe, por representar, por amar o Palmeiras e ser traído pela própria presidente e tá apoiando o torcedor que falou, que mandou chutar isso, falar isso e aquilo. Então, essa palavra conseguiu. Tá, então, esse é o caso, para você entender.
teve sim participação no Palmeiras, é óbvio, a diretoria, inclusive está no texto recebido pelo próprio Marcelo, quando diz que só o jogo ele estava bloqueado pelo jogo, inicialmente só para o jogo Palmeiras e São Paulo, agora é para tudo. O Marcelo sempre foi um crítico, né, da gestão da Leila Pereira, criticou, em alguns momentos tem aquele famoso link dos ingressos, né, que a própria Leila Pereira me disse para eu procurar o Paulo Buozzi. Então, assim, esse caso agora é emblemático. Marcelo Lima, então, impedido, né, de frequentar os jogos do Palmeiras, medida cautelar, medida da justiça. Hoje, no entorno do Palmeiras, um cinturão, né, mais rigoroso, exatamente fazendo com que o torcedor só com ingresso, não adiantava print de ingresso, print de QR Code, tem que mostrar na hora para ter acesso, a imprensa mesmo também, para mostrar que vai trabalhar, o acesso muito reduzido e restrito. Há uma discussão de comerciantes se isso é bom, se é ruim, de moradores, do entorno, ingresso caro, a torcida reclamando do valor do ingresso, claro, a casa vai estar cheia, mas podia ser muito mais gente. Mas o valor do ingresso, o horário do jogo, 21h35, faz com que o torcedor, às vezes, prefira assistir, TV aberta vai transmitir, assistir através da TV aberta, né? Mas é isso. Então é um Palmeiras aí com o Vitor Roque, com voltas importantes, é o São Paulo aí do Zubeldia também querendo chegar a uma decisão contra o Corinthians, mas é essa notícia, é essa informação trazida em primeira mão pela Bola Não Para. Você soube aqui, nós conversamos em primeira mão também com o Marcelo, ele não tinha dado entrevista, ele só tinha feito as suas reações nas redes sociais que repercutiram, né, viralizaram, e aí ele confirmou tudo na entrevista. E ele estava sendo investigado, está sendo investigado, o Palmeiras tem a participação de vetá-lo, e a justiça entendeu bem uma medida cautelar de proibi-lo de todos os jogos do Palmeiras. Para mim, Fred, minha opinião, ele tentou defender o Palmeiras de uma provocação. Aliás, com o Baby, muita gente vai perguntar. E o Baby? Segundo o que eu pude apurar, ele provocou, ele não incentivou, ele não incitou a torcida, ele provocou quem chutar, eu vou dar cerveja tal. Ele fez uma provocação, e provocação não é crime. Então, o Baby da Independente não vai acontecer nada. No caso do Marcelo, você pode achar certo ou errado, ele falar que vai invadir sem estar no gramado. Mas eu achei de verdade que ele tentou defender a bandeirinha do Palmeiras, o sino do Palmeiras, para não ser chutado. Eu acreditei, conversando com o Marcelo nesse ponto. Né? Acreditei nesse ponto. Acho uma punição exagerada, uma medida cautelar para afastá-lo de todos os jogos. Ele poderia ter sido afastado desse Palmeiras de São Paulo, apesar de ser um exercício de futurologia, porque tem que acontecer todos esses 3 fatores que eu citei. Gol do São Paulo, que o jogador chutasse a bandeirinha e que ele entrasse no gramado. Mas ele podia não ele, outro entrar. Tudo bem, mas todo mundo sabe que ele falou. Né? Mas preferiram já afastá-lo do jogo. Mas agora está afastado de todos os jogos. Para mim, uma medida muito exagerada. Vamos aguardar. Claro, a justiça vai se pronunciar, a polícia também vai se pronunciar. Se não vai ser tolerância zero para qualquer manifestação que possa incitar violência, que possa incitar invasão de gramado, que possa incitar desordem em praça esportiva, né, num estádio de futebol. Vale a pena a gente esperar, sempre importante a gente ouvir sempre todos os lados. Mas é isso, em primeira mão, a Bola Não Para. Se inscreva, dê seu like, manda mensagem, tá aí para você a informação antes do clássico, antes do choque rei entre Palmeiras e São Paulo. Bom jogo a todos, boa noite.